graça e a paz de Cristo Jesus. Desejo a todos vocês as mais ricas bênçãos do céu. E Deus continue guardando e protegendo esta família tão bonita. Que vocês possam permanecer na presença do Senhor. Possam crescer na presença do Senhor. E possam se fortalecer. Porque os dias são maus. Os dias são maus. São difíceis demais. E por isso precisamos estarmos firmes no caminho do Senhor e orarmos uns pelos outros. O mundo está atravessando um momento tão difícil. Há tantas guerras. E o Brasil também está num grande desafio. O Rio Grande do Sul vai chegar até nós. Vai chegar até nós. O que aconteceu lá vai bater aqui também. Pode ter certeza. Mas confiando no Senhor, orando, buscando a presença dEle, o certo Ele mandará seus anjos para nos socorrer. Amém? Você que está conosco hoje pela primeira vez, o tema que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês é uma família igreja, uma igreja família. Falamos que tanto a igreja quanto a família, elas nasceram em um processo fenomenal, algo divino, que nós não temos como explicar. Não temos como explicar. A igreja, a família maior, ela nasceu de um processo que nós chamamos de metanoia, mudança de mente. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 2 que nós temos o nous de Cristo, a mente de Cristo. Foi colocado dentro de nós uma mente, e esta mente controla a nossa vida. Se ela não controla para fazer a vontade dela, mas controla para nos mostrar o quanto errado nós estamos. Nós chamamos isso de nascer de novo. É um fenômeno isso, não tem explicação. Não tem explicação. Nascer de novo. Não tem explicação. E a família, nossa família, que nasceu a partir de um relacionamento físico, fez com que nossos cônjuges, tornassem uma só carne. Uma única carne. Isso é um fenômeno também. Então, tanto a igreja quanto a família nasceram no coração de Deus. Vem da parte do Criador e nós não temos como explicar essas estruturas. São totalmente ligadas ao ser divino e não cabe a nós tentarmos entendê-las, mas sim respeitá-las. Respeitá-las, porque isso é um grande projeto de Deus, um grande projeto do Senhor. Falamos que as duas estão interligadas, completamente interligadas. Se a família está bem, a igreja também está. Se a família passa por lutas, a igreja também passa por lutas. Se a família recebe um avivamento da parte de Deus, a igreja é sacudida pela presença dEle. As duas estão interligadas. E a família, com seus membros, procuram interagir com a igreja. Procuro colocar a família de Cristo como prioridade, como alvo, como modelo a ser seguido. E nos dias de hoje, em que os relacionamentos estão muito fracos, muito assim, transparentes demais, liquefeitos demais, tudo passa muito rápido, tudo some muito rápido. E os nossos valores que foram passados para nós pelos nossos ancestrais, tanto na família como na igreja, vai sumindo, vai desaparecendo, e os processos vão se tornando cada vez mais difíceis de serem compreendidos. Difíceis de serem compreendidos. Falamos que, dentro já do pensamento bíblico, que Deus levantou na Acaia uma família chamada pelo seu líder maior, Estéfanas. A família de Estéfanas
tinha um trabalho extraordinário. Uma família que cuidava dos obreiros do Senhor, que cuidava dos apóstolos, de todos aqueles que passaram na Grécia. Essa família abraçou o trabalho do ministério itinerante, dos missionários da época. E essa família tinha o que nós falamos aqui do OPA. Vocês se lembram do OPA? Então, o que significa OPA? Observar, perceber e agir. A família de Estéfanas tinha o OPA como dom maior. E nós precisamos abraçar esse OPA. O que é esse OPA na prática? É a capacidade de fazer a leitura corporal. Capacidade de fazer a leitura corporal. Você que está aqui, não fique de alegre, entre aspas, no nosso meio. Mas observe como o pastor está. Perceba como o líder da mocidade está. Observe como está o líder de grupo de louvor, o professor da escola dominical, e vê como está seu corpo. O corpo fala, o corpo transmite o que está acontecendo na alma. E a igreja precisa fazer essa leitura corporal para identificar a dor do líder, o sofrimento do líder. Olha, quem participa ativamente de um culto é altamente atingido também pelas trevas. O inimigo sabe que se ele derrubar um líder, ele derruba todos os liderados. Não é assim que acontece? Então você e eu que estamos aí sentados, participando do culto, que é a nossa reunião maior, é necessário ficar atento ao que está se passando no culto. Por que aquele irmão não veio hoje? Qual o motivo que levou ele a ficar em casa? Mas meu Deus, domingo passado ele também não veio. Por que ele não veio domingo passado, mas não veio esse domingo também? Estão percebendo o que está acontecendo aqui? Vocês estão observando o que está acontecendo no meio do rebanho, não como polícias, não como detetives da vida alheia, não é esse o objetivo aqui, mas uma preocupação com o bem-estar espiritual dos membros dessa família. Então observem, quando sentarem aqui, terminou de orar, de buscar o Senhor, levante os seus olhos e dá uma olhadinha no rosto de cada um de nós, no corpo de cada um de nós. O corpo fala. Não sei se tem algum psicólogo aqui que poderia completar o que eu estou dizendo, né? Mas o corpo, quando está passando por lutas, ele faz assim, ó. Ele fecha os braços, ele fica meio corcunda, ele vai para baixo, é como se ele estivesse entrando num casulo, e muitas vezes eu estou no casulo. O pastor está entrando no seu casulo. Alguns membros estão entrando no seu casulo e nós estamos no meio da multidão e ninguém consegue fazer essa leitura corporal do que nós estamos passando. Falta-nos alguém para nos socorrer. Falta-nos alguém para atender as nossas dificuldades, as nossas necessidades. E a família de Estéfanas era uma família exatamente assim. Ela percebia o que estava acontecendo dentro da comunidade de Cristo. E Paulo disse que o agradecimento não era só dele, mas de todos os homens de Deus que trabalhavam na obra. Lindo, não é? Falamos também da família de Cloé. E a família de Cloé também tinha um OPA em evidência. A família de Cloé começou a perceber que o culto estava alegre demais. O culto era celebração demais e faltava culto. A família de Cloé percebeu que havia um êxtase no meio do povo, que eles eram arrebatados dos sentidos. E todo mundo começava a profetizar e falar em língua tudo ao mesmo tempo. E o pecador que muitas vezes estava ali não entendia absolutamente nada do que se passava no culto do Senhor. A família de Cloé só foi, anotando.
Anotando. Perceberam que havia um membro importante, mas que tinha uma vida muito problemática no que diz respeito a relacionamento sexual. E eles foram anotando. E a família de Cloé percebeu também que o amor foi se esfriando e a vinda de Jesus foi esquecida. E eles anotaram tudo isso. O que fizeram? Endereçaram a carta para o apóstolo Paulo, a quem era de direito. Eles não saíram fofocando. Eles não saíram falando da igreja onde eles estavam. Não divulgou os pecados de sua igreja, mas destinou as suas queixas para quem era de direito, que era o apóstolo Paulo. E ele inicia a sua carta exatamente assim: eu fui comunicado pela família de Cloé. E aí ele começa toda a sua carta, toda a sua orientação e exortação para a igreja que estava em Corinto. E graças à família de Cloé, hoje nós temos 1 Coríntios e 2 Coríntios. Agora eu viajando, retornando para Nova Santa Rosa, né? A gente não para de pregar, né, pastor? A gente continua pregando. A família de Cloé produziu 1 Coríntios 13. Sim ou não? O que diz 1 Coríntios 13? Sobre o amor, é o hino ao amor. E se eles tivessem ficado calados, nós não teríamos 1 Coríntios 13. Que coisa linda! Uma única família produziu uma carta, produziu uma doutrina, produziu uma liturgia, produziu algo que agradava a Deus e que agrada a nós também, porque até hoje nós nos servimos das epístolas para dirigir os nossos trabalhos. Que coisa maravilhosa! Começamos também falando hoje pela manhã sobre o ministério de Tito. Tito estava numa ilha chamada Creta. E os cretenses eram terríveis. Eles bebiam muito, brigavam muito, xingavam muito, jogavam muito. E acredite se você quiser, a igreja começou a fazer a mesma coisa. Ela acompanhava os pecados dos cretenses. Era uma bagunça na igreja. E Tito, o pastor da igreja, ficou desesperado. E ele busca ajuda do apóstolo Paulo. E as orientações que o apóstolo Paulo deu a ele para resolver tais problemas está fora de questão nos dias de hoje. Tem hora que eu fico parado assim: como é que Paulo teve essa luz em pensar que a família seria a resposta para uma igreja herege? Para uma igreja que abandonou a sua fé. E ele busca na família. E o que vimos? Vimos o Geron, os guias, os bispos sendo convocados para trabalhar com a igreja. Homens maduros. Veja, ele não fala de teologia, ele não fala de filosofia grega e nem de administração romana, mas ele fala de experiência familiar. Está dizendo o seguinte: para resolver o problema da igreja em Creta, é necessário que o Geron, ou os Gerons, trabalhem dentro da igreja. Trabalhem dentro da igreja. E ele chama a atenção daqueles que são já maduros, daqueles que têm mais passado que futuro. Daqueles que passaram dos seus 45, 50 anos de idade. Ele está convocando esse pessoal para trabalhar com a igreja em Creta. E ele diz para Tito: Tito, meu filho, você precisa fazer uma cirurgia muito bem feita nessa igreja, senão ela vai cair, ela vai se despedaçar e não vai ter como suportá-la. Então o que ele faz? O apóstolo Paulo diz assim: vá nas famílias e busque lá os Gerons. Meu Deus do céu, nós vivemos uma geração que não aceita o velho, sim ou não? Todos os modelos de vida, de inteligência, têm os garotos e as garotas de 18 a 24 anos de idade, sim ou não? Uma geração que despreza o idoso. No entanto, o país caminha para a terceira idade forte. Mas o mundo está desse jeito. Ele não tem preocupação com a terceira idade. Mas o apóstolo Paulo diz que não.
para resolver algumas questões da igreja, e geralmente as questões da igreja são ligadas às questões éticas e morais do povo de Deus. Ele está dizendo, não adianta trazer um teólogo, um sabidão, um cara que tem doutorado e mestrado, se ele não tem experiência familiar. Então aqui é algo extraordinário que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está falando o seguinte, eu não quero que você conte com conhecimento, mas que você lance mão da sabedoria. Percebeu a diferença? E por que ele não diz, me traga aqui os sabidões para resolver o problema da igreja em Creta? Mas ele disse, me traga aqui os experientes para resolver o problema da igreja em Creta. Por quê? Porque sabedoria é diferente de conhecimento. Quantos com conhecimento estão se suicidando? Homens doutores, com mestrados, PhDs em várias áreas, estão se suicidando, não sabem o que fazer da vida. E o Geron não tem o conhecimento que um jovem tem. Com certeza isso é uma verdade. Estava lendo que um garoto hoje, pastor, que loucura, um garoto hoje de 9 anos de idade tem mais conhecimento do que qualquer César romano do passado. Então, em termos de conhecimento, essa geração esbanja conhecimento. Mas e a sabedoria? Então, o que seria então sabedoria? É fazer certo com pouco conhecimento. A palavra saber vem de sabor, de experimentar, de degustar. Ele está dizendo, chame os gerons, convide os gerons, convoque os gerons para resolver o problema da igreja local. Por quê? Porque eles têm uma estação de vivência extraordinária. Um geron, uma pessoa de idade, uma pessoa que já viveu, ele tem um conhecimento da vida de forma extraordinária. E falamos hoje pela manhã sobre o idoso, o homem idoso trabalhando na igreja. E agora, para homenagear o Dia das Mães, nós vamos terminar falando das mulheres idosas com um legado familiar. Vamos ler juntos? As mulheres A visão familiar de Paulo continua. Ele sabe dos perigos que estão rondando a igreja em Creta. Então ele faz um apelo às famílias. Dai-nos as vossas anciãs, as vossas presbititas. Convoque as presbititas, anciãs da igreja, para resolver. Me parece que as mulheres em Creta eram terríveis. Falavam muito alto, bebiam muito, porque uma das características, deixa eu ver se eu volto aqui, né? Da idosa, está lá, não dá muito vinho. Então me parece que elas só tomavam 2 dedos por dia, sabe? Somente 2 dedinhos. Então Creta realmente era um bacanal a céu aberto. E as irmãs na igreja, as mais novas, bebiam e faziam e aconteciam dentro da igreja. O que o apóstolo Paulo fala? Não, para resolver essa questão, vocês precisam chamar as presbititas, as anciãs. E aí eu me debrucei, né? Eu falei, mas tem algo errado aqui. Por que ele não falou que é o Tito que tem que resolver isso? Sim, o Tito é discípulo do apóstolo Paulo. Tito tem conhecimento teológico, podia ter chamado Timóteo para ajudar a resolver, ou mesmo Pedro, que tem impulso forte para resolver o problema lá em Creta. Mas ele disse, não, o problema de uma igreja local é a igreja local quem deve resolver. Ou seja, vocês precisam aprender a respeitar as autoridades constituídas, não só por testemunho no vosso meio, mas aquelas que foram separadas por Deus para vos guiar. E falamos hoje de manhã que aqui é uma teologia extraordinária. Paulo a Tito está dizendo, leve a igreja
a sair de sua zona de ovelha e passar a ser a zona de pastor. Que os crentes deixam de ser ovelha e passam a ser pastores, ou seja, para resolver o problema em Creta, só tem uma solução: pastorear a igreja. E quem faz isso? As presbititas. É impressionante como ele descobre valores tão esquecidos por nós, como o ministério das mulheres idosas na igreja. Temos a preocupação de ter um bom pastor, e isso é muito bom, uma boa música, e esquecemos de ter anciãs comprometidas com a obra de Deus. Ou seja, a igreja está perdendo uma mão de obra extraordinária. O único ministério que tem ancião é o nosso. Sim ou não, pastor? Me ajuda aqui. Entendeu o que eu quis dizer? Dentro da igreja, a única área, vamos chamar ministério, mas a única área que tem ancião é o nosso ministério, concorda? E as outras áreas? Cadê o grupo de louvor das anciãs? Nós tiramos. E quando a Madonna veio aqui, essa semana, lá vai a bendita Madonna de vez, né, velho? Ela deu tanto trabalho para nós, não foi? Ela... terrível, que Deus guarde e proteja ela. Não tem nenhum ancião no palco. Os shows das televisões de final de ano, não tem nenhuma anciã no palco. Os circos que vem na cidade, não tem nenhuma anciã no picadeiro. Perceberam isso? As festas públicas de largo, não tem um ancião como protagonista de tudo isso. É sempre jovens. E a igreja? A igreja, a meu ver, está cometendo o mesmo pecado. Está havendo uma seleção natural de vender todo o nosso trabalho para quem tem conhecimento. Livros seriam. Jovens sempre serão bem-vindos. Para falar sobre eles hoje aqui. É a última parte, linda última parte. Nós precisamos chamar, tirar dos planos as presbititas, para que o mundo possa ver que há um equilíbrio aqui dentro. Essa seleção que nós estamos fazendo está matando o crente dos seus dons e dos seus talentos. A maior posição dos crentes hoje é assim, da minha idade. Mas absolutamente. Por quê? Porque parece que nós estamos acompanhando a mente do mundo, que é eliminar os velhos e ficar somente com os jovens. No pensar de Paulo, isso não pode acontecer na igreja. Por quê? Porque os problemas relacionados à igreja têm a ver com educação, com caráter, com temperamento, e essas coisas só resolve quem tem experiência de vida. Não é com conhecimento, não é num curso, não é numa palestra de domingo à noite que se resolve isso. Isso é um acompanhamento pastoral que a anciã faz junto aos mais novos, orientando e aconselhando. Terrível, né? Que coisa, ó. Temos a preocupação de ter um bom pastor, uma boa música, mas esquecemos de ter anciãs comprometidas com a obra de Deus. Esse comportamento de desdém para com o ministério das presbititas compromete gerações inteiras. Por quê? Porque o jovem é passageiro. O que ele buscou ontem, ele já não cultiva mais agora. Sim ou não? O que ele sonhou ontem, ele conseguiu hoje, já não serve mais para a sua vida. É uma busca incessante e deve ser assim. E deve ser assim. Mas o ancião já passou por tudo isso. Ele anda um pouquinho mais devagar, mais cadenciado. Então ele mastiga mais, ele experimenta mais, ele se ajusta mais às situações que a comunidade está atravessando. Agora veja por que Paulo convoca as presbititas
para resolver os problemas da infidelidade das mulheres, dos adultérios dentro da igreja em Creta, das questões de bebida alcoólica na igreja em Creta, das bagunças da igreja em Creta. Aspecto vivencial familiar da mulher idosa. Veja aqui. A mulher idosa, ela foi menina um dia. Ela brincou com bonecas e ser dona de casa. Sim ou não? Nós não estamos falando do mundo, nós estamos falando da igreja. Essa menina começou desde cedo falando em família. Pastor, o Espírito Santo já está incutindo nela a ideia de ter uma família. Veja onde Paulo está dizendo para Tito buscar a solução para a igreja em Creta, por uma mulher que tem uma experiência de berço com família. E ele vai lá na origem, na primitividade da meninice da anciã. Brincou com bonecas e brincou de ser dona de casa. Essas atividades deram a elas a condição perfeita à maternidade e a se tornarem sábias donas de casa. Ainda anciã, ela foi adolescente, enfrentou o desafio da menstruação. Que coisa extraordinária a menstruação. Quando minha filha ficou menstruada, eu fiquei perdido, não sabia o que fazer. Minha esposa bateu nas minhas costas e disse assim: fique tranquilo que eu sei o que está acontecendo. Eu não sabia o que fazer com aquilo, mas minha esposa ficou: fique tranquilo que está tudo em ordem, está tudo. Ou seja, na menstruação, ela está passando por uma nova fase. Uma nova fase está surgindo. E essa menina passou por isso. Essa anciã que temos hoje, que está me ouvindo, ela passou por isso. Ela teve que ter postura no vestir. Você já ouviu um pai dizer: menino, senta direito para o homem. Menino, fecha a blusa. O homem é escrachado, não é? Faz xixi no pé da bananeira. É verdade. E quando não tem papel higiênico, usa sabão. A meninada no campo, quem brincou no campo sabe o que eu estou falando aqui. Sabe o que eu estou falando aqui, não é? Quem matou o passarinho no mato e comeu lá no mato. Agora eu pergunto a vocês: e as meninas? Ela foi orientada na postura, no modelo. Veja que interessante como Deus está trabalhando na postura feminina. Como Deus está levantando uma mulher que possa ajudar a igreja. É lá na base que o Espírito Santo está trabalhando. Ela teve que ter um comportamento em relação à sua postura e o seu vestir. Ela teve que ter cuidado higiênicos. Você já ouviu algum pai dizendo para o menino: é assim que limpa o ânus? Alguém já viu assim? Não. Mas o que a mãe faz quando é uma menina? Olha, minha filha, não se limpa a vagina do ânus para ela, sim ou não? Mas da vagina para o ânus. Por quê? Por causa das bactérias. Percebeu o que está acontecendo aqui? A própria higiene da mulher é algo extraordinário. Uma mulher é madura ainda quando é adolescente. Ela já é madura. Ela sabe o que é certo e o que é errado. O menino é bobinho, coitado, ele só vai aparecer lá nos seus 17 anos, é que ele começa a acordar para a vida. E a menina, ela já está pronta para parir com 14, 15 anos. Ela é a primeira que vai ao ginecologista, sim ou não? E hoje tem marmanjo de 50, 60 anos, 50 e 60 anos, entendeu? Capite? A menina já foi no ginecologista, lá nos seus 13, 14, já passou pelo ginecologista. E o homem? Meu filho, o urologista, ele corre longe. Ele corre, ainda corre correndo até hoje. Mas a menina foi orientada em tudo isso. Veja, o pai a policiou, o pai a acompanhou. Ele ficava de olho quando um homem chegava perto de sua filha. Ele queria saber onde a filha foi, com quem estava. Veja, essa menina está sendo preparada para desenvolver um ministério extraordinário na igreja. Esta idosa hoje, ela foi moça. Foi requerida sua mão de obra no cuidado da casa, junto com a sua mãe. Construiu um castelo de sonhos com direito a príncipe encantado. Ou seja, o sapo virando príncipe é algo pertencente. É algo
algo pertencente ao universo das mulheres. Ou seja, as meninas sonham. As meninas sonham. Toda mulher sonha com seu príncipe encantado. Essa menina começou a sonhar cedo, gente. O homem é muito radical. O homem não sonha. O homem é um trator de esteira que passa por cima de tudo e de todos. E a mulher é cuidadosa. Ela sabe o que é um jardim regado. Ela conhece de flores. Ela sonha. É a pessoa perfeita para trabalhar na igreja. Um homem sempre diz: não, agora acabou tudo, agora não tem mais saída para ninguém. Mas uma mulher disse: não, vamos devagar, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Essa mulher, ela foi esposa e mãe. Ela foi esposa e mãe. Essa anciã, ela foi esposa e mãe. Teve a experiência de abandonar os pais. Quem é que sai, quem abandona mais é a mulher do que o homem. Enfrentar gestações, parições, meu Deus do céu. Uma mulher enfrentar uma aparição é coisa extraordinária. E naquela época não tinha cesárea, hein? Era um parto normal, natural. Quem acompanhou o parto sabe o que eu estou dizendo. Essa mulher foi responsável na manutenção da casa e de uma prática sexual nem sempre prazerosa. Ou seja, os homens ainda não sabem dar prazer à mulher. Os homens se satisfazem sem ter a preocupação com o sexo feminino. E essa mulher suportou tudo isso, criou um filho nesse clima, atendeu às necessidades sexuais do marido nessa situação. Essa mulher tem uma estrutura enorme dentro dela. Ela é forte, ela é guerreira. E é por isso que o apóstolo Paulo chama as presbititas para trabalhar na igreja em Creta, que está completamente arrasada. E esta mulher hoje, ela é vó ou bisavó, vivenciou a menopausa e o desaquecimento dos seus impulsos sexuais. Seus netos, testemunhou a síndrome do ninho vazio, que é algo extraordinário, sim ou não? Quando os filhos já saem para a faculdade, já vão embora, e um fica olhando para o outro e diz assim: quem é você? Quem é você? A casa fica vazia. E essa mulher, o homem também, passa por essa experiência dolorosa, que é perder, entre aspas, a presença dos filhos, como era antigamente. Viu em seus netos e os seus próprios erros e acertos, e enfrentou a perda do companheiro, da viuvez. Olha que experiência de vida tem essa mulher. Meu Deus do céu! Por que não temos mais pastoras no nosso meio? Essa presbitita tem um cabedal de experiência na vida de forma extraordinária, e ela pode sim ajudar a comunidade de Cristo a resolver suas questões. Essa biografia tão complexa e intrigante faz da mulher idosa uma mestra da vida. O caráter das idosas, segundo o que Paulo escreveu a Tito, deve nos levar a uma reflexão profunda, se de fato entendemos o que é a igreja e o que são os seus membros, pois há valores desconhecidos por nós, abrigados dentro da família, que podem estar atrelados ao sucesso ou não da comunidade. Vamos dar uma salva de palmas para as nossas presbititas nos dias das mães. Minha irmã, você que está de azul, o que você achou? Sim. O que você achou?
E essa experiência de vida ninguém toma, né, irmã? Esse conhecimento adquirido. Eu posso pensar, vocês irmãs um pouco mais idosas, não são velhas, são idosos só. Isso, aleluia. Vocês estão vendo aí, gente? Gente, vocês estão vendo aí a sabedoria de uma idosa? Oh, meu Deus do céu. Mas vocês, mulheres mais maduras, tá bom assim? Quando vocês veem alguns erros na igreja, você fica assim. Senhor, vai orar por aquela pessoa. Queridos, que potencial nós temos dentro da igreja. Que potencial. Olha, uma dica para vocês que trabalham com casais, viu? Valorize os padrinhos de casamento. Valorize os padrinhos de casamento. Não aceite padrinho, ou pelo menos oriente, né? Para não aceitar padrinho porque é amigo. Nós não precisamos de padrinhos amigos. Nós precisamos de padrinhos que fazem o papel de pai quando nós precisarmos. Nos casamentos que eu faço, estou sempre lembrando os padrinhos disso. Que eles não estão ali para enfeitar o casamento, mas para se comprometer com o casal. Então é preferível ter um ancião como padrinho do que um jovem que só quer a festa de casamento e tirar sarro da sua casa. Há um contingente expressivo de mulheres na igreja, porém não encontraram seus lugares na obra do mestre. Esses valores devem ser descobertos. Então, quem estará mais apto a pastoreá-las? Sem sombra de dúvidas, as anciãs. E delas se esperam. Agora, a orientação de Paulo, hein, minhas irmãs? Ensinar vamos ler juntos? Sim ou não? Eu posso ser um pastor, mas eu não entendo nada do sexo feminino. Há situações que o homem não tem como resolver. É preciso a intervenção de uma mulher a outra mulher. E é isso que Paulo está dizendo. Que há valores, há situações tão intrínsecas junto ao sexo feminino, que somente um ministério de uma presbitita para resolver a questão. Junto comigo. A serem... E por que esse ministério aqui? Lembra que eu falei na introdução ontem à noite, que lá na época da igreja primitiva, os homens morriam com quantos anos? 45 anos. A guerra dizimava os jovens, e eles viviam quase a vida toda lutando, e vinham em casa de vez em quando, e essas mulheres ficavam em desespero. Paulo está dizendo que as presbititas deveriam ensinar essas mulheres mais novas a amarem seus maridos e não traí-los, segundo os historiadores. Junto comigo. A serem... principalmente em Creta.
Já viu a casa de um homem quando não tem uma mulher? Dá medo de entrar. Dá medo de entrar. O que Paulo esperava que acontecesse na igreja mediante a participação das mulheres idosas? Junto comigo, elas já está orientando as mulheres novas a administrar a casa, ser boas mulheres, ser donas de casa, que é a base da igreja. Juntos, cooperariam no pensamento de Paulo. O maior responsável pela família cristã não é a escola dominical, nem os pastores ou profissionais do aconselhamento, nem mesmo os encontros de casais, mas das esquecidas mulheres idosas. Se a comunidade deseja agradar a Deus, deve levar as mulheres idosas a aceitar o plano divino para suas vidas. A igreja é o que essas idosas são. Que Deus vos abençoe. E o Espírito de Deus possa falar melhor nos vossos corações. E nós estamos percebendo que não é a técnica que resolve as questões da igreja. A igreja não vai ser uma família se não existir famílias comprometidas com ela. E Deus os abençoe e vos guarde. Quem quiser depois pode pegar jovens protagonistas com legado familiar. Que Deus vos abençoe. Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja, ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.